Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Irmãos, o propósito do nosso programa é leitura e pregação da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Não pregamos placa de igreja, nem CNPJ, não pedimos dízimo nem oferta, e cumprimos o ID do Senhor Jesus. ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Então nós precisamos ganhar almas para o Senhor Jesus, que é o propósito da nossa pregação aí, e divulgar e pregar a palavra de Deus do Senhor Jesus, levando o Senhor Jesus para todas as pessoas, de Gênesis a Apocalipse. Que Deus abençoe a todos. Senhor Deus, te apresenta a palavra que será lida agora nessa manhã e será pregada. Deus, fala conosco, nos fortalece, Senhor, em nome de Jesus. A pregação agora, irmãos, está em 1 Pedro, no versículo 3, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então Pedro começa aqui adorando a Deus, glorificando a Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, Ele nos criou e Ele nos amou. Deus nos amou. E quando Adão pecou, Ele nos separou da comunhão com Deus. Precisava que o Senhor Jesus, Ele aceitou essa proposta de reconciliar o homem com Deus. Então Ele veio para morrer por nós, que o seu sangue fosse oferecido pelos nossos pecados. Ele levou sobre si nossos pecados e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre o Senhor Jesus. E Jesus veio, aceitou a morte de cruz, que era uma morte vergonhosa, pelos nossos pecados. Então, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Então, Ele nos gerou de novo. Como? Ele nos deu uma nova oportunidade. Nós que outrora éramos filhos do pecado, né? Agora, confessando o Senhor Jesus, nós já não somos mais. Por quê? Porque nós nascemos de novo. Porque a partir de agora o velho homem morreu, o velho homem que habitava em nós. Todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus não pode ficar alimentando o velho homem tem que continuar morrendo. Entendeu? E Ele nos gerou para uma nova, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, assim como o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, quando nós passamos pelo batismo nas águas, quando a gente emerge, afunda, quando sai, simboliza o novo nascimento. É um novo nascimento, aquela pessoa velha que vivia no pecado, na mentira, na idolatria, na feitiçaria, na inimizade, prostituição, homossexualismo, lesbianismo, que era um roubador, tudo que aquela pessoa vivia fazendo agora morreu. E nasceu uma nova criatura, agora nasceu um filho de Deus. E foi ali uma velha criatura, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando Ele mandou pregar, Ele foi ir de pregar a toda criatura, né? Então nós temos que pregar, porque filhos de Deus não são todos, né? Inclusive Jesus falou com os escribas e fariseus: vós sois filhos do diabo, que é vosso pai. Então nem todo mundo é filho de Deus, é criatura de Deus, e passa a ser filho quando conhece e confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Então, Deus nos deu uma viva esperança agora, que ela não é uma esperança morta, é viva, que nós vamos morar com Ele. Quando? Quando vier o arrebatamento, quando a gente for arrebatado. Amém? Glória a Deus. Agora, continuando. Então, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, Deus tem aí para nós aí guardada essa herança incorruptível. Não é uma herança que se pode roubar, não é uma herança que vai estragar. Por exemplo, você ganha aí uma fazenda, uma casa. Vamos supor que você passa aí 10 anos sem ir lá.
Quando você for, a casa está caindo nos pedaços, telha está caindo, telhado está caindo, a parte elétrica já está dando defeito, os matos já cresceu, já tomou conta de tudo, né? Tudo estraga com o tempo. Mas lá não. Lá vai ser incorruptível essa herança do Senhor e incontaminável, que não se pode murchar, que não vai estragar. E nós a temos guardada nos céus para nós. Por quê? Porque nós já confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, que está chegando. Assim que formos arrebatados, que está chegando, vamos ver, vai se revelar a nós. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Então, ainda na terra teremos tentações, seremos contristados. Por quê? Satanás está aí para matar, roubar e destruir, irmãos. E ele não vai parar. Ele não vai falar, e se converteu, vou deixar ele para lá. Ele não vai fazer isso. Ele vai permanecer tentando matar, roubar e destruir. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, então a prova da fé, que você vai provar que você realmente crê no Senhor Jesus, ela é muito maior que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Se ache em louvor, então a prova da vossa fé, se encontre em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, que a nossa fé seja para louvar, honrar, glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão. Devemos viver para Ele, porque foi Ele que morreu na cruz por nós. Amém? Glória a Deus e aleluia. Então, ao qual não o havendo visto, nós não vimos pessoalmente o Senhor Jesus, a mais no qual, não vendo agora, também não vemos agora, não, mas crendo. Nós não vemos agora, nós não vimos. Nós cremos no Senhor Jesus, mas nós não vimos Ele pessoalmente. E não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Olha que coisa maravilhosa. Então que a gente possa nos alegrar no Senhor Jesus com um gozo indescritível e glorioso. Porque nós temos certeza do arrebatamento. Se você vive uma vida de santidade, pelo menos a santidade que a gente tem força para viver, né? A gente tem certeza da salvação. Quando a pessoa diz assim, eu não tenho certeza da minha salvação, é porque a própria consciência acusa. Porque a salvação não é por mérito nosso, irmãos, não é por obras nossas. A salvação é pelo sangue de Jesus. É pelo perdão, pela comunhão com Ele, pela graça. Então, quando a pessoa diz, eu não tenho certeza, porque ele está alimentando o velho homem tem vida na vida dele. Entendeu? Então, o velho homem tem que morrer, com as suas concupiscências, com os frutos da carne. Se você dá dando lugar ao velho homem, infelizmente vai ter dúvida da salvação mesmo. Mas nós, né, ao qual não havendo visto, a mais no qual o vendo, também não vendo agora, mas cremos, nós nos alegramos com gozo indescritível e glorioso, sabendo que nós temos essa herança incorruptível e incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Glória a Deus. Que nós possamos nos encontrar no arrebatamento, meu irmão, na subida, juntos, glorificando a Deus. Alcançando o fim da vossa fé e salvação das vossas almas. Porque esse tem que ser o fim da fé, irmão. Quando nós formos salvos, arrebatados. E aí vamos morar com Ele, para sempre nos céus. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Então, eles que viviam na época da lei profetizavam sobre a graça, e a graça chegou para nós. Somos salvos cá nos confins da terra, crendo no Senhor Jesus. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir.
Então, o Espírito Santo estava ali nos discípulos, nos apóstolos, indagando o tempo, né, qual a ocasião que aconteceria, que o Espírito, o tempo que o Espírito do Senhor Jesus, que estava neles, indicava anteriormente e testificava os sofrimentos que Jesus havia de passar e a glória que havia de se seguir, que era a sua ressurreição, com todo o poder. Porque quando ele ressuscitou, ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Glória a Deus, aleluia. Aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então veja bem, meu irmão, palavra maravilhosa, ó. Aos quais foi revelado, então eles já sabiam, que não era para si mesmo, mas para nós, a igreja. Eles ministravam essas coisas que agora nos foram anunciadas por eles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, nos pregaram o Evangelho. Então, olha só, irmãos, eles falavam, e hoje a Bíblia ela é escrita para a igreja, irmãos, para nós. Tudo que está aqui, irmãos, tudo que está aqui, a palavra de Deus, foi escrita para nós, a igreja hoje, que confessamos e reconhecemos e aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Olha que coisa maravilhosa. O plano já nos incluía desde o início, irmão. Então, que Deus possa te mostrar, meu irmão, que a sua mente possa se abrir e crer no Senhor Jesus, o Filho de Deus. E que você possa sacrificar o velho homem, né, os seus desejos, seus instintos carnais. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, que você possa ter uma vida de dedicação a Deus. Viu? Que você possa dedicar a sua vida a Deus, glorificando o Senhor Jesus, o Filho de Deus, confessando o Senhor Jesus, abandonando o pecado, arrependendo dos seus pecados. Arrependa-te dos teus pecados, meu irmão. Arrependa, meu amigo, dos seus pecados. Confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, antes que seja tarde, antes que venham os maus dias. Amém? Eu vou te ensinar agora como você sai da condenação eterna para a vida eterna na presença do Senhor Jesus. Só tem uma forma. Só tem uma, não existe duas. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a primeira verdade é essa aí. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E segundo, ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Tem que confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador com a sua própria boca. Você tem que ouvir esse som. Tá bom? Tem que falar, tem que ouvir. A não ser que você é mudo, aí você fala com Deus no seu pensamento. Amém? E ora e pede a Deus para te curar, e Ele cura também. Então, eu vou te ensinar agora a sair da condenação eterna para a vida eterna. Para o que você estiver fazendo, chega aqui, olha para essa tela e repete comigo. Repete agora. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, eu confesso ao Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. E, Senhor, entra no meu coração e habita em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. E, Senhor, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E, meu Deus, me recebe, Deus, como teu filho, como teu servo, porque eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a melhor decisão da sua vida foi essa. Que Deus te abençoe. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Essa foi a pregação de hoje. Você que está aí, confessou o Senhor Jesus, seja um seguidor junto comigo aí do Senhor Jesus. Entra aí, Rádio Palavra Viva, /1000 no YouTube. Tem dezenas e dezenas de pregações aí. Assista para que você conheça mais do Senhor Jesus, da sua palavra, e que você possa compartilhar com aquelas pessoas que também precisam. Bora ganhar alma para Jesus, irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Senhor Deus, que o teu amor, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo
E a paz do Senhor esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Irmãos, fiquem com Deus.